Esse é mais um vídeo da série Roteiros que Deram Certo, onde nós contamos para vocês a nossa experiência de organização de uma viagem. Dessa vez nós vamos falar sobre a nossa organização da viagem para Chapada Diamantina, na Bahia. A Chapada Diamantina ela é um conjunto de serras e planaltos que está bem no centro do estado da Bahia. O Brasil tem várias formações geográficas como essa, mas a Chapada Diamantina é a maior. Ela é um parque nacional. Há vários municípios, né, que estão dentro dessa região geográfica, alguns mais bem estruturados para receber visitantes, outros não. E tem uma série de atrações, né, como cachoeiras, rios, grutas. É um lugar realmente muito interessante. O nome engana, Diamantina às vezes leva as pessoas a pensarem que é em Minas Gerais, mas não, né? Então, como a gente disse, ela está no centro do estado da Bahia. Como é que você faz então para chegar na Chapada Diamantina? Nós saímos do Rio de Janeiro, né? Então é bom a gente dizer nosso ponto de partida. Você pode fazer a opção de avião para Salvador, de lá pegar um ônibus e desse ônibus parar em alguma das cidades que recebem os visitantes. A cidade de Lençóis é a cidade mais bem estruturada para receber visitantes. Então tem ônibus que chega lá. No nosso caso, nós não fomos de avião, né? Nós fomos de carro, que além da gente querer, né, ir de carro para viajar pelo Brasil um pouquinho, também sairia mais barato do que a passagem de avião. Bom, para quem não vai de carro, chegando na cidade de Lençóis, muitos passeios vocês vão ter que contratar os serviços lá, mas isso é uma outra história, né? Então, nós saindo do Rio, foi cerca de 1.520 quilômetros até a cidade de Lençóis, né? E nós fizemos isso dirigindo, duas pessoas, alternando, e fomos parando. Ao decidir o nosso roteiro, né, nós fomos ao mapa e fomos observar que percurso fazer e que cidades parar. Porque a gente queria fazer uma viagem tranquila, no sentido de não ter que ficar dirigindo o dia inteiro, parar em alguns lugares para descansar. A nossa ideia era sair cedo, chegar em algum lugar um pouco na hora do almoço ou um pouquinho depois, dar uma descansada, circular por ali, dormir cedo para no outro dia fazer a viagem. Então nós fomos pela BR-116. A nossa primeira ideia era fazer Rio, Governador Valadares, em Minas Gerais. Valadares a gente iria para Vitória da Conquista, já na Bahia, e de Vitória da Conquista a gente partia para Lençóis. Na ida, a gente não conseguiu fazer esse percurso, porque na data próxima que a gente ia viajar, a pessoa que a gente reservou o local, por algum motivo desmarcou, e aí a gente ficou tentando encontrar algum outro lugar naquela faixa de preço em Valadares, mas não conseguimos, estava tudo muito caro, já estava ficando em cima, e nós optamos então por parar em Caratinga, que, né, antes de Governador Valadares. Na ida, então, a gente fez isso, Rio, Caratinga, com um pouco mais de 500 quilômetros, né, de distância do Rio. De lá, nós saímos bem cedo e fomos para a Vitória da Conquista. E esse trecho que foi um trecho, assim, um pouco complicado, porque quando a gente chegou em Governador Valadares, nós ficamos mais de 1 hora no engarrafamento, porque tinha um acidente. De lá, nós fomos para Vitória da Conquista, e chegando em Vitória da Conquista também teve um acidente muito grande numa rodovia, e nós ficamos muitas horas parados. Então foi assim um dia muito cansativo por conta desses acidentes. São coisas que a gente não tem controle e pode acontecer, né? Então, assim, por mais que a gente planeje tudo certinho, sempre pode acontecer alguma coisa. Então leva bastante lanchinho, água, né, porque a gente não sabe como é que a coisa pode acontecer numa viagem de carro.
que é legal chamar a atenção são os cuidados na estrada. Essa foi a nossa primeira viagem longa de carro. A gente já fez algumas menores para Minas, mas assim, uma que a gente ficasse mais tempo na estrada, essa foi a primeira. E a gente revezava, né, para não ser cansativo para quem estivesse dirigindo, mas alguns cuidados são importantes. A estrada, a BR, ela não era muito ruim, né, do ponto de vista de conservação, mas o que foi, assim, que a gente tinha que tomar maior cuidado era com relação aos outros motoristas. Então, um fluxo muito grande de caminhões, caminhões cegonha e alguns, assim, muito imprudentes até, né? A gente via caminhão cegonha cortando outro caminhão cegonha na curva, na subida, e fazendo freadas bruscas e tudo mais. Então, assim, a ideia é realmente de fazer uma direção defensiva, ficar muito atento à estrada, e se for possível, dividir com outras pessoas, né, a direção, porque realmente é cansativo. O cansaço pode, né, gerar acidente. Um trecho especificamente, chegando já no Vale do Jequitinhonha, a gente passou por uma experiência esquisita de dois caras em duas motos, e abrindo um parêntese aqui, carioca, quando tem duas pessoas numa moto já fica preocupado, então duas pessoas, né, duas motos com duas pessoas, a gente ficou com mais medo ainda, e os caras começaram a vir atrás da gente, apontando, a gente não sabia o que era, e fomos embora, aceleramos com silêncio no carro, mas a gente conseguiu despistar dessa situação que nos assustou naquele momento, né? Os caras estavam olhando pra gente, apontando pro carro e seguindo, enfim, não deu em nada. Mas é importante ter esses cuidados, né, na estrada. A gente não viajou à noite, a gente fez todo o percurso na parte da manhã e no início da tarde, para depois a gente parar em algum lugar, descansar e voltar no outro dia numa boa. Quando a gente pegou estrada já na Bahia, né, estrada estadual, aí algumas realmente estavam bem complicadas. O nosso carro é alto, então a gente conseguiu ir bem. Carro baixo vai também, mas aí você tem que diminuir velocidade, tomar mais cuidado, porque realmente tem muito buraco, né? Tem mais buraco do que estrada. Mas enfim, foi uma viagem relativamente tranquila, né? É só ter bastante cuidado. Nossa estadia, nós optamos de gastar, né, mais dinheiro numa estadia melhor, mais confortável, com mais recursos, já na cidade de Lençóis, né? Realmente ficamos num apartamento que era, assim, foi perfeito para o que a gente precisava naquele momento, né? Já as estadias na viagem, o que a gente queria? A gente queria, nós escolhemos, né, pelo Booking, né, um hotel que ficasse na estrada, né, que a gente não precisasse sair muito do nosso da estrada, que fosse limpo, tivesse café da manhã e uma avaliação boa, né, no Booking, e que um preço razoável. Então, nós ficamos na ida em Caratinga, em Vitória da Conquista. Na volta, nós ficamos no mesmo hotel de Vitória da Conquista e ficamos no outro em Governador Valadares. E a gente, então, tem na nossa playlist dessa viagem de estadias, falando um pouquinho de cada um desses lugares, né? Então, enfim, a gente fez essa opção de ser um lugar limpo, confortável e bem localizado para a gente poder chegar e sair tranquilamente e continuar a nossa viagem de carro. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Agora a gente vai falar um pouquinho com relação aos nossos gastos, né, com a nossa despesa para essa viagem, que aconteceu em julho de 2019. Então é bom para a gente ter uma referência, né, de mais ou menos quando foi. Uma outra informação importante é que nós viajamos em um carro a diesel, né? Então o consumo é diferente e o valor do combustível também é diferente. A gente chegava mais ou menos em cada cidade com um pouco mais de meio tanque do carro. O consumo na ida foi cerca de 22 quilômetros para 1 litro de diesel. Na volta
a gente já gastou um pouquinho, né, foi diferente, foi cerca de 16 quilômetros com 1 litro. Quando foi chegando na Chapada, né, realmente isso aí, o consumo foi muito maior por conta do tipo de estrada e por aí vai. Então, de combustível, ida e volta e circulando Lençóis, porque nós ficamos em Lençóis como base e saímos muito pouco, não fomos para as outras cidades, gastamos R$ 594,85 com combustível, né? Considerando ida, passeios locais e a nossa volta. Nós atravessamos 2 pedágios, somando ida e volta R$ 48,80, indo pela BR-116. Com estadia, nós gastamos R$ 1.246, considerando todos, né, os hotéis que a gente ficou, para 3 pessoas. Com alimentação, gastamos R$ 480,13, porque a gente almoçou fora na viagem. Em Lençóis, nós ficamos num local que dava para fazer comida, então à noite a gente, o café da manhã a gente, né, preparava ali mesmo, à noite a gente comia e uma vez ou outra a gente comeu nos restaurantes da cidade, mas enfim, então deu numa boa. No total, né, dessa viagem a gente gastou R$ 2.369,78 para 3 pessoas, né? Então foi uma viagem relativamente barata. E o balanço final é esse, né? Acho que tudo a gente tem que estudar antes o que a gente quer fazer, ver quais são as condições, se você vai de carro, o quanto seu carro aguenta, o quanto seu carro gasta de combustível, se não vai precisar fazer nenhum reparo muito grande antes, na revisão, né, e colocar isso tudo na ponta do lápis para fazer essa viagem. Então, assim, foi uma viagem exitosa, né? Todo o nosso percurso, desde o planejamento, a viagem, ida e volta, foi tranquilo. Por isso que a gente coloca aqui, então, nessa série de roteiros que deram certo. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. A nossa viagem, nessa nossa expedição para a Chapada Diamantina, a gente conseguiu, dentro do nosso calendário de trabalho, Escola da Laura, um intervalo de 11 dias. Ficamos 5 dias inteiros na cidade de Lençóis, né? A Chapada é muito grande, muita coisa para fazer, mas desses 5 dias que nós ficamos, conseguimos ver as principais atrações, né? O Morro do Painácio, que é fantástico, tem que ir. Não dá para descrever, as fotos não traduzem tudo que você consegue ver lá de cima, né? Tanto a vista a partir do morro, quanto a própria vista ali em cima no topo do morro, que é fantástica. Nós ficamos hospedados bem pertinho da entrada do Parque Municipal do Muritiba, que tem uma trilha que leva a diversas atrações, ao Salão de Areias Coloridas, ao Rio Serrano, há umas piscinas naturais, você fica assim, na pedra, né? Você fica ali dentro de uma formação natural ali da erosão, com umas piscininhas, e a gente fica, então era muito pertinho de onde a gente estava. A própria cidade de Lençóis, que é uma gracinha, então é uma cidade muito bonita. Foram 5 dias muito bem aproveitados, né? Valeu a pena. O parque é muito grande, para explorar é muito tempo, óbvio, mas o tempo que a gente ficou foi muito proveitoso. Não só o período lá, mas esse deslocamento, né, na estrada. Então a gente vendo as mudanças de paisagem, tudo isso já fazia parte da viagem, né? Então a viagem não foi só os 5 dias em Lençóis, mas todo esse percurso que a gente foi fazendo e vendo toda a mudança de paisagem do Rio de Janeiro até a Bahia. Uma coisa muito legal é que quando a gente fala de Bahia, né, as pessoas realmente ficam pensando no calor de Salvador e tudo mais. Em Vitória da Conquista a gente descobriu que lá tem festival de inverno, porque é o lugar mais frio. Então, assim, só foi possível
por conta desse nosso trajeto de viagem de carro e a ideia de que a viagem começa quando a gente começa a pensar nela, né? E não só quando a gente está lá no nosso local, no destino final. Então valeu muito a pena esses 11 dias corridos, mas que foram bem cheios de aventura e conhecimento. E aí, Úrsula, tem pai nasce hoje? Não. Tem, Laura? Não. Um bando de preguiçosos. É, não sei. Vamos ver depois do almoço. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!